É a primeira vez que estamos fazendo essa live aqui na Fios e Contos. Agora acho que a conexão vai funcionar. Então vamos esperar as pessoas conseguirem voltar só mais um pouquinho. Enquanto isso, quem acabou de chegar, quem tá chegando, eu vou ensinar então a fazer esse colar aqui de macramê. É o mesmo que eu tô usando. Boa noite! Agora sim, acho que a gente consegue então começar. A conexão voltou. Todo mundo tá me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Caio, Lucas, Adriana, Soraya, Ivete, estão me ouvindo bem? Qualquer coisa vocês me avisem, podem mandar comentários que eu vou olhando aqui, vou respondendo, tá bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Laura, sou artista, sou criadora da Fios e Contos. Tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa vocês podem sempre falar comigo. Legal, que bom que vocês estão me ouvindo. Fico muito feliz. Então, agora eu vou apresentar o que a gente vai fazer essa noite, tá bom? Então, o que eu tinha divulgado é que a gente vai fazer esse colar de macramê, que é feito com um nó chamado festone. É um nó muito simples, em que a gente só vai precisar de algum tipo de fio e tesoura e algum tipo de apoio. Então, não sei se vocês chegaram a ver os vídeos que eu falava dos materiais, mas eu vou mostrar aqui rapidamente, tá bom? Vocês podem usar o barbante 24 fios, que é esse daqui, que é um pouquinho mais grosso, que foi esse que eu usei nesse colar. Ou então vocês podem usar um barbante mais fino mesmo, que vocês tiverem em casa. E aí, aqui. Nesse caso, você pode fazer ele duplo, pode fazer ele maior, para conseguir ter um resultado um pouco maior. Eu fiz aqui numa versão um pouquinho diferente, com esse barbante mais fino. Eu estava experimentando outro tipo de variação desse modelo, tá bom? Eu fiz aqui ele com o dobro junto aqui no fio, tá? Então, cada um eu fui fazendo 2 aqui. E ele fica, mesmo assim, mais fininho. Então, vocês podem usar, só o resultado que vai ser diferente. Aqui no meu colar, eu fiz com a versão do cordão de algodão. Eu não sei qual material que vocês têm em casa, tá bom? O cordão de algodão, ele é mais espesso e você consegue também desencapar para ter esse resultado aqui de desfiar, tá? Aqui, dá pra ver bem. Esse aqui é um cordão de 8 milímetros. E aí, então, ele fica um pouco diferente também. Eu fiz com uma quantidade menor de fios do que aqui nesse barbante 24 fios. Ainda, eu fiz na outra versão também. Olá, a Ângela entrou agora. Tem gente que tá entrando agora, então eu tô aqui mostrando as possibilidades de materiais. Eu mostrei o barbante 24 fios, o barbante mais comum, mais fininho, de 6 fios. Mostrei aqui o cordão de algodão e aqui temos o fio de malha. Aqui eu também fiz com uma variação, com mais uma filinha de nós. Só um segundinho que tem alguém pedindo para participar do vídeo e eu tô tendo que liberar. Ah, acho que conseguiu já. Aê, muito bem. Seja bem-vinda, Ângela. Seja bem-vinda, Gabriela. Podem mandar comentários que eu vou estar aqui respondendo para vocês, tá bom? Boa noite. Eu sou a Laura. Bom, então esse daqui, o fio de malha e o barbante 24 fios. Então, quem ainda não pegou, pode pegar o seu material, o que você estiver em casa, a gente vai adaptando. Pode usar qualquer outro tipo de fio também que tiver, só para fazer agora. E a partir do resultado você vai escolhendo o que é melhor. A Soraya tá falando que é lindo de malha, ele dá um resultado bem diferente mesmo. E é legal que tem umas cores muito bonitas. Eu, particularmente, sou apaixonada por fio de malha. Eu gosto muito do resultado. Aí cada um acaba tendo a sua escolha e é legal também que dá pra variar bastante. Com macramê a gente consegue fazer muitas coisas, tá bom? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrando a diferença, né, de trabalhar nesses outros materiais. Mas eu vou começar aqui o trabalho pra vocês verem como funciona também desfiar. No fio de malha a gente não consegue fazer o desfiado que esse colar faz. Oi, Camila, boa noite, que conseguiu entrar. E aí, no barbante 24 fios, dá pra mostrar bem como que se faz esse trabalho de ir desfiando, tá bom? Então, por isso, eu vou mostrar agora pra vocês como que a gente faz no barbante de 24 fios, tá? Agora, eu vou cortar com vocês o material e aí depois eu vou mudar a câmera pra cima pra vocês verem melhor, tá bom? Aqui, então, a gente pega o nosso barbante.
É legal também se vocês conseguirem duas cores. Aí fica a critério de vocês, não tem necessidade. Esse aqui eu fiz só na cor branca, é que dentro, no cordão de algodão, ele tem essa cor crua, né, que é como se fosse um barbante cru. Depois eu explico, dou uma explicada como que faz para desfiar, se for fazer nesse material. Boa noite, quem chegou agora também. Então vamos lá. Então aqui a gente tem o nosso barbante 24 fios. Vocês podem cortar ele, eu vou cortar com vocês, o que você for usar de colorido. A gente vai usar 8 pedaços de fio de mais ou menos 30 centímetros, tá? Eu gosto de medir bastante também a olho com o que eu quero de resultado. E é legal a gente sempre cortar a mais, porque quando você faz o nó, ele dá uma diminuída. Se vocês quiserem depois fazer mais fileira de nó, vai diminuindo mais ainda. Então depende do que você tá querendo como resultado, tá? Então aqui eu vou cortar mais ou menos uns 30 centímetros. Eu tô aqui com a minha fita métrica, quem quiser régua. Ou então, pode medir também com a mão. Uns 30 centímetros, ele dá mais ou menos umas 2 mãos assim, tá bom? Então, a gente pode cortar. Vocês vão me falando, tá? Se tá dando pra acompanhar bem. E aí, corta, então, 8 pedacinhos, tá? Oh, aqui na minha tesoura enroscou. Aí, vamos lá. Segundo pedaço. Vamos aqui pro terceiro. Tô cortando ao mesmo tempo, que aí dá tempo de vocês irem cortando comigo também. Por isso que eu estou fazendo assim, tá bom? Então, aqui já temos 4 pedacinhos. Deixa eu puxar aqui meu fio. 5. 6. 7. Quem não tiver com todos os materiais agora, também pode ir assistindo para depois aplicar quando tiver com o material. E é como eu disse, dá para adaptar, dá para até usar cadarço se precisar. A gente aqui usa a criatividade para conseguir fazer o trabalho, tá bom? Então aqui eu cortei 8 pedacinhos de barbante, tá? Eu vou deixar aqui de lado. E agora, eu vou cortar o fio que vai no pescoço. A gente pode cortar ele bem grande, que eu vou ensinar pra vocês como fazer o nó regulável. O nó regulável, ele consegue... É bem simples, essa versão que eu vou mostrar, mas eu consigo ir diminuindo a altura do meu colar ou aumentando. Então, é bem prático pra se fazer, porque tanto para a pessoa ter opção, às vezes, de querer usar com uma roupa mais curta ou mais comprido, quanto também que o corpo das pessoas são diferentes. Às vezes, em você fica de um jeito, outra pessoa fica de outro, então isso fica bem legal. Eu vou fazer aqui com um barbante lilás também. Aí eu posso cortar um pedaço bem grande, posso medir em mim, tá? Aqui, ó, eu vou cortar pra vocês. Aqui eu tenho mais ou menos, deixa eu ver quanto que eu medi. É que tem algumas coisas que a gente vai sabendo e já vai ficando a olho, porque a gente já sabe quanto que precisa mais ou menos. Dá pra cortar... Aqui eu cortei bastante, tá? Pra não ter problema. Então, dá pra cortar... Aqui eu cortei 1,15 m. Tá bom? Aqui a gente não vai ter nenhum problema. E por último, o fio que faltou a gente cortar é o fio do cru, que é o que vai fazer esse fio que ele vai ficar aqui, que vocês podem escolher qual que vocês querem, tá? É esse fio aqui, que ele vai ficar aqui embaixo desse nó, tá? Então, eu vou cortar aqui. Esse daqui, ele pode ter a medida de uns 20 centímetros, mais ou menos, tá bom? Vocês podem cortar aí. Se alguém for usar o barbante mais fininho, então a gente pode lembrar de fazer o que eu falei no começo da live, não sei se todo mundo acompanhou, de dobrar as medidas, tá? Porque aí você pode fazer com ele duplo para ficar com um pouco mais de volume. E aí vocês vão vendo conforme for ficando na peça de vocês, que foi o que eu fiz nessa versão aqui. Que eu fiz um pouquinho diferente, que eu tava experimentando outra forma, para mostrar para vocês que com o mesmo nó a gente pode criar muitas possibilidades. Com a variação de material, com a variação mesmo dessas combinações. Tá bom? Agora, eu preciso falar para vocês, não sei se todo mundo viu o vídeo também, que eu expliquei, a gente precisa de um outro tipo de material, que é o material de apoio. Como assim? Quando a gente vai fazer nó, a gente precisa
conseguir ter força para fazer esse nó e ele ficar certinho, perfeito, firme, sem ter nenhum, sem ficar frouxo. Para isso a gente usa alguma coisa que segure o fio enquanto a gente está trabalhando com ele. Então aqui eu vou mostrar para vocês as opções que a gente tem. Tem aqui o Durex, uma fita adesiva normal, vocês podem usar a fita que vocês tiverem. Temos o alfinete. O alfinete ele serve para você pegar uma almofada e ir colocando, tá bom? E aí você faz o trabalho aqui em volta. Opa, Sheila, chegou agora. Vamos lá, a gente já apresentei os barbantes, materiais. São 8 pedacinhos de 30 centímetros, um de 20 e um grande de 1,15 m, tá bom? E aí agora pode pegar ou uma fita adesiva ou alfinete com almofada. A terceira opção, que é a que eu vou usar, deixa eu pegar aqui pra vocês, é a prancheta, tá bom? Aqui, nós temos uma prancheta que ela vai conseguir prender o nosso material. Tá bom? Todo mundo conseguiu acompanhar? Amanda que chegou agora. Então, são, recapitulando, 8 fios de 15 centímetros. De 15 não, é que eles vão dobrar. 8 fios de 30, a gente vai dobrar ele no meio. Aí vai ficar 15 centímetros para cada lado. Então, 8 fios de 30 centímetros, um de 20 centímetros e um grande de 1,15 m, tá bom? Então, agora eu vou colocar minha câmera aqui em cima para vocês poderem acompanhar o que eu tô fazendo com o meu material, tá? Todo mundo conseguiu pegar os fios? Lembrando que quem não conseguir agora pode fazer depois em casa, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar comigo. Eu tô aqui conseguindo ver a câmera meio assim de lado. Tá bom a visualização assim? Dá pra ver bem o que eu vou fazer aqui na mesa? Ok? Então é isso? Estamos lá? Bom, e aí qualquer coisa vocês me falem. Se alguém for fazendo cordão de algodão, eu vou explicar que tem uma diferença na hora de fazer um nó, tá? Mas eu vou começar apresentando aqui. A gente pode prender, então eu vou mostrar pra vocês como seria se fosse na fita adesiva. Pra começar, a gente vai pegar o fio grande, o maior fio, e vai pegar os fiozinhos de 30 centímetros. Aqui o outro. Aqui. Então, a gente vai pegar esses fios e esse aqui mais pequenininho, tá bom? Aí, quem tiver a fita adesiva, pode prender. O certo é eu fazer com a tesoura, mas aí pode prender na sua mesa, onde você estiver com apoio, a pontinha aqui, pra conseguir ficar com esse fio preso e ir firmando os fios aqui no nó. Esse colar que quem chegou agora tá falando, esse colar é o mesmo modelo que eu tô ensinando aqui pra vocês, só que feito na versão de cordão de algodão, que eu vou explicar pra vocês no final, tá bom? Quem estiver com a prancheta, põe aqui na prancheta, tá bom? E o alfinete, ele é bom pra quando a gente for fazer mais os nozinhos. Ele é um pouquinho mais difícil de se trabalhar, mas você vai prendendo ele assim, ó, aqui. E vai pondo, vai dividindo ele, assim, pra você conseguir ter a firmeza. Dá uma voltinha aqui no alfinete e vai fazendo, tá? Eu vou fazer aqui com a prancheta, que pra vocês visualizarem também fica melhor. E é um material que eu gosto porque eu acho ele muito prático. Mas aí cada um pode fazer com o que tiver, tá bom? Então vamos lá. Então a gente pega aqui o primeiro fio e a gente vai fazer o nosso nó de laçada. O nó de laçada, pra quem não conhece... só um segundinho. Eu acabei cortando, gente, desculpa, aqui na primeira live. Eu acabei cortando em 15 centímetros, certo? E era pra ter... Ah, mas aqui dá certo. Ele vai ficar um pouquinho mais curto. Quem cortou o maior vai ficar mais comprido e aí você pode ir cortando. Eu vou fazer nessa versão aqui mesmo, pra vocês verem que ele vai ficar um pouquinho diferente desse aqui, que ele vai ficar um pouquinho mais curto. Tá? Aqui, vai dar certo. Então, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, aqui é a primeira live que eu tô fazendo, espero que vocês gostem, façam comentários, tá bom? E aí, a gente vai ouvindo depois sugestões do que vocês querem. Então, aqui o nó de laçada, ou nó de montagem. Você pega, junta as duas pontinhas, deixa elas bem juntas, e aí o outro lado vai ficar aqui. Aí você passa ele aqui por cima e aí vem por baixo para pegar esses fios e entrar. É um nó simples. E aí puxa, ele vai ficar assim. Dá pra ver bem?
aqui, ele vai ficar com uma parte por cima e os dois fios por dentro. Vou fazer aqui de novo. Se eu me confundir nas medidas, é porque eu faço muito a olho, porque é como eu tenho a noção do que eu quero do resultado. Então, pode ser que aconteça de eu falar aqui, mas a olho eu vou mostrando pra vocês o que é a medida certa, tá? Aqui. Junta a pontinha, pega aqui e aí a gente vai fazer a laçada, que é pegar. Pra quem não conhece no macramê, basicamente você sempre precisa começar o trabalho assim, com alguma coisa na base, que a gente tá usando aqui um fio, mas pode ser uma madeira, se você estiver fazendo um painel, enfim. E aí você faz esse nó, que é pra você conseguir montar os seus fios, tá bom? Então você vai fazendo, pode ir fazendo enquanto eu tô falando, sempre junta a pontinha. Você pode confirmar na hora que você passou o fio se tá certo, e aí puxar juntinho. É legal tá preso aqui porque você consegue ter a firmeza pra deixar bem juntinho mesmo o fio, tá? Então aqui. Estamos aqui no quinto. Agora falta só mais 3. Que aí já dá pra ter um bom resultado. Você pode escolher fazer com uma quantidade diferente dessa. Tá? Não tem problema, depende do que você quer. Daria pra fazer com menos, daria pra fazer com mais. Isso é uma escolha de quem está criando a peça. As cores também, o que você quiser. Dá pra fazer ele todo colorido também. Aí a combinação você vai fazendo. Aqui. Bom, então eu sempre passo assim, passo por dentro e volto. Aqui terminei o meu. Tem aqui já 8 fios colocados. Eles ficam então duplos, como eu falei, tá bom? Se você for ver, aqui já dá um trabalho bonito, já daria pra usar um colar desse jeito. Mas eu vou ensinar pra vocês o outro nó, que é o nó festone, que vocês podem usar, tá bom? O nó festone, ele vai ficar com um resultado parecido com o verso desse nó de laçada. Então aqui eu vou mostrar mais pertinho pra vocês o nosso nó de laçada, tá vendo? Que ele passa por dentro aqui do fio, tá? E aí o verso dele fica assim, que é bem parecido com o nó festone. Então é esse lado que a gente vai usar como frente, na verdade. Então esse aqui a gente vai virar pra trás e vai deixar ao contrário. Ah, o Lucas tá falando que essa toalha é divertida. Eu gosto bastante dessas coisas assim, mais lúdicas. E então é algo que vocês vão ver um pouco presente no meu trabalho, tá bom? Aqui então, a gente pode juntar. Eu gosto desse colar fazendo uma curvinha. Vocês também podem escolher fazer ele mais reto, tá? E aí então na hora que você prender, isso que vai determinar. Então ou você pode pôr um durex deixando ele retinho aqui, uma fita adesiva aqui do lado, aqui do outro. Ou você pode deixar ele um pouquinho curvado, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou colocar aqui na minha prancheta, fazendo uma curvinha, tá bom? Aí, aqui. Aí agora a gente vai usar, só um instantinho que eu passei pra cá o fio, não tô achando. Vou cortar novamente, tá bom, gente? Quem sabe faz ao vivo. Primeira live aqui do canal, do perfil. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Então aqui o fio. A gente coloca ele aqui em cima, tá bom? E aí a gente vai... Ele é como se fosse o nosso fio guia. Quando a gente faz o trabalho do festone, você pode fazer também com os próprios fios que estão aqui. E fazer esse próprio fio virar o seu fio guia. Mas, nesse colar, a gente vai usar um externo, um de fora. Então, a gente coloca ele aqui. Pra quem tá começando, pra quem se sentir melhor, pode prender a pontinha também desse fio pra ficar mais fácil de fazer. Principalmente no começo, o primeiro nó que você vai dar precisa de uma firmeza. Então, assim fica mais fácil. E aí, você pode pôr lá a sua fita e começar. Então, a gente vai pegar aqui o primeiro fio, vai passar ele por cima aqui do nosso fio
E depois entrar com ele aqui por baixo, você puxa ele aqui embaixo, tá? Então ele vai ficar assim, passadinho assim. Aí pra fechar, aqui ainda não tá preso, então a gente precisa passar mais uma vez. Do mesmo jeito, só que pro outro lado. A gente passou aqui indo pra esquerda, agora a gente vai passar à direita desse, mas também indo pra esquerda, fazendo uma voltinha por dentro, tá? Então aqui atrás ele vai ficar parecido com o de laçada também, e aqui na nossa frente ele vai ficar com duas voltinhas. E aí ele tem que ficar bem firme, bem juntinho com o de cima, para ter um resultado legal. No começo, às vezes, ele vai ficar um pouquinho separado, aí você pode dar uma ajeitada e ir puxando para ir acertando. E aí você vai fazer isso aqui no próximo fio também. Então pega aqui o fio, passa para cima, puxa aqui por dentro, dá uma firmeza, né? Dá uma firmada, pega aqui pro outro lado de novo e puxa, e ele vem por dentro e o nosso nó tá pronto. Tá bom? Eu não sei aqui quem já conhece macramê e quem tá conhecendo pela primeira vez. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me falar. Na franja pode passar alguma coisa para ficar mais firme? Na franja depois a gente pode usar, eu vou mostrar pra vocês uma possibilidade, tá? Na hora que a gente for desfiar, tem como deixar mais firme sim, porque senão ele, na hora que a gente faz, fica bonito. Mas depois ele vai dando uma escapadinha, às vezes, vai ficando meio desengonçado a franja, assim, tá? Eu vou mostrar pra vocês no final como a gente pode dar esse acabamento. Aqui. Também essa live eu vou tentar deixar salva no IGTV do canal, do Instagram, tá bom? Para que vocês consigam acessar em outros momentos. Então você vai ajeitando, vai firmando aí o seu fio aqui no fio cru, tá? Vocês vão ver que essa é uma peça rápida de se fazer. São poucos nós, né? Que a gente faz aqui. Não sei se eu tô ficando rápida. Se tiverem alguma dúvida, tá? Vocês podem me falar. Então eu tô continuando aqui, sempre pegando o fio do lado. Esse fio que eu tô usando aqui, se quiserem, também dá pra fazer ele um pouco maior pra ficar da mesma medida que os outros, tá? Ele só vai ficar diferente desse modelo que eu tô mostrando, mas é uma possibilidade na criação de vocês também. Aqui. Passa por cima, entra aqui dentro, pra quem chegou agora, tá? Passa por cima aqui o fio, entra por dentro. Quem perdeu um pouco o comecinho, ficar com dúvida, então pode acessar esse vídeo depois aqui no IGTV, tá bom? Aqui por cima, passa por dentro, e a mesma coisa. Então, pra fazer o nó, você sempre passa 2 vezes pra ele poder ficar firme, tá bom? Ó, vou mostrando pra vocês como tá ficando aqui, mais de pertinho. Ele tá ficando com a curvinha, tá vendo que eu falei que eu queria uma... Ah, aqui, desculpa. Aqui a curvinha. E aí eu posso deixar ele mais justinho por aqui, vou apertando, tá? No que eu fui mexendo. E aí vai ficando com esse efeito aqui do nó festonê. Você pode ensinar como calcular os fios para fazer uma peça? Oi, Sheila. Então, geralmente o cálculo ele vem com uma questão também de teste, depende da peça que você está fazendo e de qual nó você está fazendo, tá? Eu posso fazer um vídeo explicando isso melhor com diferentes peças, tá bom? Esse daqui, como só tem um nó, você precisa calcular ele um pouco maior, né, assim, do que você quer. Você pode calcular mais ou menos o dobro do tamanho, tá? Mas em outras... Lembrando que ele é duplo, né? Então, quando você calcula, um jeito fácil, assim, para calcular peças pequenas com poucos nós, é você ver o tamanho que você quer do final, e aí você cortar o tamanho no duplo, no total de 3 vezes o que você quer no final. Mas isso é só se for com poucos nós, com nós que não ficam muito... durante muito tempo, assim. Tem uns nós que gastam mais, né? O festonê é um nó que gasta bastante o fio. Ele vai
encolhendo bastante, como vocês podem ver, tá bom? Aqui eu tô terminando, tá vendo que aqui ficou pequenininho e aqui ficou maior. Eu posso puxar ele pra ajustar, tá bom? Pra vocês. E aí eu deixo ele aqui mais de ladinho e dou uma puxadinha. E aí eu vou passando os fios pro lado. Aqui, tá? E aí eu vou ajeitando ele pra não ficar muito desengonçado. Aqui eu ajeito também pra não perder aqui. Bom, agora eu vou fazer o último. Vou salvar a live no IGTV, gente, pra quem precisar. Eu faço assim pra olhar os comentários. E aqui, o último nó, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como que tá o trabalho. Aqui eu vou dar só uma ajeitadinha, porque como eu puxei, ele deu uma mudada. Esse aqui eu deixei ele um pouco mais curvadinho, que era como eu queria o resultado, do que o verde. O verde, ele ficou curvado também, mas ele ficou menos fechado, tá? O verde, quando eu fiz ele também com a fita adesiva que eu expliquei pra vocês. Bom, vou mostrar aqui de pertinho. Tá vendo? Esse é o nó festonê, ele vai ficando uma fileirinha bem certinha de nó. E aí agora, de nó, no trabalho em si, tá praticamente pronto. A gente só vai precisar fazer um nó aqui no fio. E aí, eu deixei aqui, de propósito, para mostrar para vocês a questão da medida do fio. Ó, quando a gente faz, a gente pode tentar calcular ele certinho aqui na metade. Mas às vezes quando você tá trabalhando, você mexe um pouco e ele anda, tá? E aí a gente pode fazer o que eu mostrei, que não tem problema. A gente consegue ajustar esse fio aqui. Então, a gente vai ajustando pra ele ficar na metade, tá? Então, aqui. Tá na metade. E aí, eu ajeito sempre ele, pra ele ficar bem juntinho. Então, se precisar deixar ele mais juntinho, empurra de um lado pro meio, empurra do outro pro meio. E aí, você vai ajustando, tá? Então, aqui, o trabalho. Agora, antes da gente fazer aqui o nó, vou mostrar pra vocês como a gente pode desfiar. E aí depois a gente dá um nó aqui no final, tá? Que vocês podem ou dar um nó normal ou fazer um nó regulável que eu vou ensinar pra vocês. Então eu vou prender aqui juntinho. Pode aí prender com a sua fita adesiva ou com o alfinete que eu expliquei, tá? A gente prende aqui. E aí, existe uma dica. Aqui, né, a gente tem 24 fios. Eu não sei com qual fio vocês estão trabalhando. Tem fio que não dá pra desfiar, que é o caso do fio de malha. Mas é legal vocês verem, mesmo se vocês estiverem com algum fio que não dá pra desfiar, pra aprender como é que pode ser feito. Se você pegar o pente e simplesmente passar, ele vai até soltando, mas ele ainda vai ficando um pouco na forma que ele tá. Então é legal você pegar cada fiozinho e ir dando uma soltadinha com a mão. Você pega aqui e vai esfregando ele na sua mão. Tá? É uma dica que eu dou, que ajuda bastante para a hora que você vai passar o pente. Existem também umas outras escovinhas, que elas são, né, de aço, que às vezes é mais fácil, porque o pente, ele também é bem maleável, né? Então, às vezes, o fio, ele vai passar no meio, em vez de passar entre. Então, também depende do material que você tá. Se não tiver com um pentinho, dá pra ir fazendo assim, e aí você vai soltando aos poucos com paciência, mas enfim, dá muito mais trabalho. Com o pente fica mais fácil. E aí a gente vai fazendo isso em cada fio. Eu escolho cortar no tamanho que eu quero depois de desfiar, porque eu consigo ver como que vai ficar o resultado dessa peça, tá? Então, a gente primeiro vai desfiar, vai dar um pouquinho de trabalho, mas é simples, tá? Só vai demorar um pouquinho, bem pouquinho. E aí, então, aqui ele já vai ficando um pouco mais solto, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui do lado, pra vocês já irem vendo.
depois eu termino esses outros fios. Então requer um pouquinho de paciência, como eu falei. É legal deixar bem preso pra você conseguir fazer bastante força na hora de desfiar esse fio, tá? Então você vai lá, passa o pente uma vez, passa o pente outra. Aí você vai ajustando com a mão. Aí se quiser fazer com a própria mão também aqui, ó, que aí você consegue, fica mais fácil, tá? Se você pegar aqui com a mão e vai ajeitando, tá vendo? Aqui então a gente já tá chegando no desfiado, dá pra ver? Onde você compra seus cordões? Bom, eu moro em Osasco, então eu consigo ter fácil acesso. Porém, estamos na quarentena, então muitas vezes eu também compro pela internet. Tem um Armarinho São José, se eu não me engano, ele é um site bem legal de se comprar o material, tá? E também existem outros, o Mercado Livre, também, dependendo do que você quer, é um site bom, eu acho, assim, né? Você vai vendo se é confiável, porque lá tem as avaliações dos clientes, né? Então, é isso, assim, aqui eu compro num bazar muito específico da cidade, né? Então, que não existe em outra cidade. Também compro no Armarinhos Fernando, que é uma loja que tem mais aqui em São Paulo. Mas os outros lugares eu sei que são outras lojas. Eu já comprei pelo um site chamado Bazar Horizonte, porque eu tava em falta os fios no meio da quarentena, tava bem difícil, né? Ainda tá um pouco difícil porque eu acho que as indústrias diminuíram a produção, né? E tem muita procura. E aí, pra pouca peça. Mas você também consegue encontrar nesse Armarinho São José, que é bem legal. Tá? Não sei de onde você é. Não sei de onde você é, Sheila, mas esse é um site que, pelo menos pra entregar por aqui, é um site bem legal, tá? E aí também, né, na Americanas, nesses outros sites tem, é um pouco difícil, porque agora como eles estão revendendo, né, de várias lojas, fica muito confuso. Então eu não gosto muito de comprar por lá, assim. Eu acho mais fácil já ir no site direcionado, tá? Os cordões de algodão colorido são mais difíceis de encontrar mesmo também, tá? Só um segundinho aqui que fiquei com sede. Bom, aqui eu tô indo pro meu último fio. Vocês estão conseguindo desfiar? Aqui. Tá vendo como ele vai se abrindo? Aqui. Bom, aqui já tá ficando num resultado legal. Depois que a gente desfia cada fio, a gente pode passar o pente na peça toda, tá? Que além dele ir melhorando aqui esse desfiado, ele vai juntando um com o outro na hora que eu vou passar. E aí também tem aqui o meu fio cru do lado. Ah, a Sheila tá falando que é do Rio de Janeiro. Tá um pouquinho difícil de eu ler aqui. Gente, a questão do frete é muito difícil de resolver mesmo. Esse colar, deixa eu ver o que ela tá escrevendo, Soraya. Esse colar fica lindo se colocar contas estilo borrô. Adorei. Sim, é legal também poder colocar as contas. É isso, gente. Eu quero que vocês consigam repensar, recriar, ver outras possibilidades a partir disso, né? A partir dessa técnica aqui que eu tô mostrando pra vocês. É bem simples, bem fácil e vocês podem ir aumentando. Ah, é Rio Branco, no Acre. Eu li Rio de Janeiro, Sheila, não acredito, desculpa. Aí é bem distante, eu não sei como que é a disponibilidade de material, né, no estado. Aqui, como São Paulo é, né, uma metrópole que tem bastante essas coisas, é mais fácil de encontrar, eu reconheço. Agora a questão do frete, até aqui eu tenho achado bem caro, viu? É uma coisa complicada. E aí aqui então a gente pode cortar. Eu posso cortar. Se eu fiz ele reto,
e não fiz essa curvinha, eu posso cortar ele fazendo um bico de uma diagonal, eu posso cortar ele fazendo aqui. Eu quero fazer ele com uma geometria diferente. Eu posso cortar os dois lados aqui, dividir em 3 partes, fazer um quadradão aqui no meio, aqui fazer uns 2 menorzinhos. Aqui, como eu cortei redondo, eu posso ir seguindo essa linha, tá bom? Posso fazer uma diagonal, posso ir seguindo, posso fazer curtinho, posso fazer mais comprido. Tudo depende do que vocês querem. São Paulo é bem fácil para essas coisas mesmo, né, Sheila? Mas espero que você encontre aí o material que você quer, tá bom? Qualquer coisa você vai me falando, vai me mandando mensagem. Eu vou tentando te ajudar no que eu souber, no que eu tiver mais de informações sobre isso que você me pediu, tá bom? Então, ó, aqui eu vou cortar. Como eu já tenho esse colar, que eu fiz ele um pouco maior, tá vendo? Eu fiz ele maiorzinho, seguindo uma ponta. Aqui dá pra ver. Tá? Eu queria agora um mais curtinho, pra eu ter de opção. Então, eu vou cortar ele com mais ou menos 2 dedos. Eu calculo muito assim as medidas, porque eu fico me confundindo às vezes com os números. Então, com os dedos é bom porque toda hora você consegue colocar quando você tá fazendo o seu trabalho o dedo lá. Tá? E aí eu acho mais simples de você ir mantendo o padrão ao longo da peça toda, tá? Então, eu vou cortar aqui pra vocês verem. Vou tirar aqui pra eu conseguir ir mexendo mais no meu trabalho. E aí a tesoura, é sempre bom ter uma tesoura bem afiada, que não vai te dar muito trabalho, tá? Então aqui eu meço 2 dedos e aí eu venho com a minha tesoura. Vou tirar aqui do meu apoio pra eu ir cortando. Aqui. E aí a partir desse primeiro que eu cortei também fica mais fácil de eu ir seguindo os outros, tá bom? Então 2 dedinhos e eu vou lá e corto. 2 dedos. Mas aí vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem, desculpa. O tempo aqui tá um pouco seco. E aí a minha garganta vai secando ao longo. Tá? Obrigada. Quem tá falando? Obrigada, gente, aí. Eu vou mostrar agora no final, tá? Esse colar, ele tem 8 milímetros. Já mostro pra vocês ele com mais calma. Eu achei que ele deu um resultado muito bonito também. E aí eu vou explicar uma diferença que tem na hora de fazer esse colar, tá? Em relação ao do barbante. Porque ele é bem mais espesso. Ele é pelo menos o dobro do tamanho aqui do meu barbante de 24 fios. Então, 2 dedinhos e aí eu corto. 2 dedinhos. Aqui 2 dedos. E eu corto. 2 dedinhos, até posso fazer assim pra segurar, tá? Aqui enroscou no final. E eu corto. Se você tem medo de cortar torto, você pode ir fazendo aquele esquema de cortar um pouco maior e ir diminuindo conforme a necessidade. Bom, gente, eu tô tentando aqui acompanhar as mensagens ao mesmo tempo. Desculpa se eu demorar. Aqui, pronto. Aqui, então, eu fiz ele mais curtinho, tá vendo? E aí depois eu posso olhar como ele ficou e ir ajustando. O resultado fica muito diferente. Quando eu faço maior, às vezes, para algum tipo de trabalho, o maior pode ser o que eu quero ou o mais curtinho. Então depende do que você tá querendo mesmo, tá bom? Então aqui. Legal. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, então, o acabamento final que a gente pode dar. Vou mostrar pra vocês um nó bem básico de se fazer, que dá aquele resultado que eu falei de ser regulável. Olá, quem tá chegando aí? Agora a gente já tá chegando aqui mais pro fim do trabalho, eu vou mostrar as outras possibilidades pra vocês. E eu vou deixar salvo, quem perdeu o começo pode assistir, tá bom? Aqui. E aí, se tiver alguma dúvida, pode me mandar também. Então, aqui, a gente pega uma ponta, né? Lembrando que o trabalho tem que estar no meio do fio, que eu já mostrei pra vocês, como a gente pode ajustar isso, tá? E aí, aqui eu venho com a minha pontinha, passo aqui por baixo, passo aqui por cima e dou um nó simples, tá? Dei o nó.
posso dar mais um nó pra ficar mais firme? Posso. Aqui. Só que eu dei aqui um nó, pra ficar mais firme eu preciso aumentar aqui esse espaço. E aí eu dou então um outro nó se vocês quiserem, tá? Aqui. Então o que acontece? Quando eu dou um nó assim, eu consigo mexer no meu fio. Tá vendo? Ó, consigo chegar até aqui. Mas, se eu não dou um nó do outro lado, ele vai escapar pela ponta. Então eu preciso vir aqui, pegar essa outra ponta, passar de novo. Passo por baixo, passo por cima, puxo e dou meu nó. Tá? Aí você vai vendo como você deixa ele firme, mas deixando ele escorregar. Então, não posso deixar tão firme a ponto de que meu barbante, meu fio não consiga passar. Aí, aqui eu vou fazer um teste para ver se ficou bom. É um nó simples. Se vocês tiverem outras coisas de bijuteria, tem uns fechos, umas coisas que dá pra gente trabalhar também. Eu tô mostrando uma possibilidade, principalmente agora que a gente tá na quarentena, de fazer coisas com poucos materiais. Porque é isso. O macramê a gente consegue fazer com algum tipo de fio e tesoura, basicamente, e qualquer coisa dá pra fazer. Achei linda demais, mas acho que não consigo fazer. Quem quiser comprar também, encomendar, pode fazer, mas eu explico pra ficar bem fácil. Quem chegou depois também pode ver o vídeo salvo, tá bom? E aí vocês vão tirando as dúvidas. Aí aqui então, ó. Vou cortar aqui a pontinha, tá? Pra ficar mais justo. Eu posso usar uma colinha. Tem uma cola que se chama cola universal ou cola de silicone, que é bem legal, que ela não fica aparente. Você pode pôr um pinguinho de cola e dar uma voltinha aqui no nó pra não ficar essa pontinha. Você pode usar uma cola de pano, tá bom? Aí você vê como você quer dar esse acabamento. E aqui também vou deixar um pouquinho mais curto, mas confirma se o nó tá firme. Lembrando que tem que conseguir passar o fio por dentro. Aqui. Bom, cortei. Agora, qual é a dica que eu vou dar para esse trabalho? Aqui, tá vendo? Eu cortei o fio lilás, mas faltou eu confirmar o tamanho do meu fio cru que eu pus no meio. Eu posso cortar, deixar ele curtinho, ou eu posso ter feito num fio maior também. Eu vou cortar só um pouquinho, porque eu gosto de deixar ele um pouquinho mais curto que o lilás. Então, esse aqui, ele ficou do mesmo tamanho e esse ficou menor. Eu vou deixar do mesmo tamanho que esse, tá? Aqui. Pronto. Bom, então aqui, basicamente, nosso colar está pronto. A dica é, se eu faço um fio mais comprido, principalmente, pode ser que ele fique um pouquinho torto, às vezes. E aí, ou então eu guardo e depois ele tá amassado. O que eu posso usar? Eu posso usar ferro de passar ou chapinha, mas dependendo do fio que você for usar. Se for alguns fios, eles não podem, e aí você precisa conhecer o fio que você tá trabalhando. No caso aqui do barbante não tem problema, tá bom? Só tomar cuidado pra não queimar, né, e tudo mais. Mas agora, além dessa possibilidade que você tem, passa mais uma vez lá o seu pente, depois que você cortou também, né? Pra ficar bem justinho, bem certinho. E aí, a dica é, quem tiver em casa, um fixador de cabelo é uma coisa muito legal pra ajudar aqui nos nossos fios não ficarem desengonçados. Então eu posso jogar um pouquinho do meu spray. Dar uma distanciazinha. Aqui, se eu estiver numa mesa de madeira, não é legal, como vocês podem ver, porque pode deixar úmido, tá, gente? Então, eu vou segurar aqui em cima. E aí, eu passo. Aí, vira do outro lado. Ele não fica duro, ele só vai dar uma ajeitada. Tem gente chegando agora, a gente tá chegando aqui já no fim da peça. Eu vou deixar salvo no IGTV, se vocês quiserem ver direito. Isso, pode passar o laque que fica legal, tá bom? Ó. E ele não fica duro, que nem no nosso cabelo. Se a gente não passa muito, não fica duro, certo? Então, é a mesma coisa. E aí eu vou dando uma ajeitada. Bom, aqui temos essa peça pronta. Eu vou mostrar pra vocês a diferença de trabalhar com esse material aqui, rapidamente.
o que vocês têm que se atentar se vocês forem fazer no fio de algodão. Vou colocar aqui pra vocês verem como ficou o resultado. Eu vou puxar um pouquinho o meu fio, que nem eu falei, ó. Posso puxar. Ai, peraí. Aqui que tem os cabelos. Aqui, como eu fiz um fio muito comprido, até legal pra gente ver isso. O nozinho, ele vai ficar um pouco aparente. É uma opção. Ou então, você pode fazer com um fio mais curto, pra não acontecer isso. E aí, em vez de pegar a medida, certo? Você vai medindo no tamanho que você quer, que foi o que eu falei lá no começo, tá bom? Bom, e aí ele fica assim, ó. Aqui esse colar também, eu queria usar ele um pouquinho também, com a possibilidade de usar ele mais comprido. Mas pra vocês verem, deixei ele aqui pra ficar mais curtinho, pra conseguir ver. Que bom, Bia, gostou do resultado? É isso. Aí aqui, então, o nosso cordão de algodão. Aqui no cordão de algodão eu também fiz ele regulável, tá vendo? Mas eu quis fazer uma coisa que fosse mais curtinha mesmo, tá vendo? Eu não deixei muito comprido, porque eu acho que esse trabalho, esses trabalhos assim grandes, eles ficam legais bem aqui no colo do peito. Então eu já fiz com esse intuito, tá? Então aqui existem duas diferenças ao se trabalhar com esse material. Aqui, quando eu fui trabalhar com ele aqui, vou cortar um pedacinho do meu cordão de algodão pra vocês verem. Ele é um pouco mais duro, tá, de cortar. Se você não tiver com uma tesoura muito afiada, dá um pouquinho mais de trabalho. Vou tomar mais um golinho aqui da minha água enquanto eu leio. Legal, Soraya, faz sim. Aqui, quando a gente vai dar o nosso nó de laçada, lá no início, na base da nossa peça, eu preciso deixar o cordão de algodão um lado maior que o outro, tá vendo? Eu deixo aqui um lado maior que o outro. Já vou explicar o motivo. E aí eu venho aqui no fio, vou deixar aqui de lado esse colar. Eu venho aqui no fio e aí eu vou fazer o nó que nem eu faço no outro. Eu cortei aqui bem curtinho só pra mostrar pra vocês, tá, gente? Que era um exemplo. Aqui a gente tem o nó de laçada, certo? Que eu mostrei pra vocês. Aqui tá estourando um pouquinho a luz. Deixa eu ver, agora acho que dá pra ver melhor, né? Aqui, tá? Aí o que acontece? Quando a gente faz o festoné, ele vai ficando grande. Ele vai aumentando aqui o lado, por quê? Enquanto o de laçada fica só dois fiozinhos em cima, o nó festoné, ele fica 2 para cada lado de fio. Então, vira 4. E aí, a gente precisa calcular a mais. E aí, no barbante, não dá essa diferença muito grande, vai fazendo ele ficar mais curvado. Mas ele não atrapalha no nosso trabalho. Agora, esse aqui, como ele é mais largo, vai dar muita diferença. Então, o que você pode fazer? Esse lado que eu deixei maior, você passa ele aqui por cima e passa... Opa, peraí, ao contrário, desculpa. Passa ele aqui e aí vem por cima e passa por baixo. E aí o que vai acontecer? A gente tá fazendo aqui o nosso nó de laçada duplo, triplo, a gente pode ir brincando nessa quantidade. Dá pra ver agora? Então aqui ficou 3, tá vendo? Esses 2 no começo e aqui esse outro a mais. Tá? E aí, quando a gente faz isso, já resolve o problema, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como que desfia esse material. Aqui, eu pego, tá vendo que ele é encapado com um algodão. Eu tô tentando aqui, que o branco ele estoura muito. Então eu venho aqui e tento separar a pontinha dos barbantes que estão dentro desse material de algodão. Venho com a minha tesoura e corto. Vou cortando aos poucos. No que eu corto só um pouquinho, ele já vai dando uma separada e aí eu consigo separar aqui o barbante pra ele não cortar junto. E aí eu consigo vir com a minha tesoura e ir cortando mais, com cuidado pra ele não cortar o barbante do nosso trabalho, tá? Aí vamos supor que aqui é a quantidade que você queria. Você deixa aqui de lado, puxa, e aí corta aqui com a tesoura. E aí pronto, você consegue fazer, ele já é meio desfiadinho aqui dentro, tá certo? E aí você consegue, então, desfiar esse material. O legal daqui é que ele fica bem separado, né? Então fica aqui os nós e aqui a parte desfiada. Eu vou colocar ele de volta aqui, porque aí em cima tá estourando muito. Bom, vou descer aqui a câmera.
Oi, gente, bom. Então, esse foi o primeiro material que a gente fez aqui na live. Tomar mais um golinho de água. Se ficou alguma dúvida, pode mandar pra mim. Se tiver alguma coisa que pensou e queira saber depois, pode também mandar, que eu tento responder, tá bom? Eu respondo assim que possível pra vocês. E essa foi a primeira live. Legal, Soraya. Falou até que parece importado. Muito bom, muito bom. Tá vendo? Dá pra gente, com pouco de trabalho, ter bastante resultado. Colocar uma peça que ela é bem valorizada, tá bom? Então, imagina, Soraya. Obrigada a você por ter participado. Obrigada, gente, todo mundo por ter participado. Essa foi a primeira live aqui da Fios e Contos. Eu vou continuar fazendo. E aí vocês podem também me mandar sugestões do que vocês estão querendo pra gente ir trabalhando junto, tá bom? Bom, lembrando aqui sempre que o meu intuito é passar o conhecimento que eu tenho do macramê e pensar em como a gente pode criar coisas com ele. Sempre pensar essa criação no macramê e outras coisas que a gente pode fazer. Eu gosto também de experimentar outras formas tridimensionais, de fazer bichos, de fazer várias coisas. E aí a gente pode ir descobrindo junto várias possibilidades que eu vou mostrando, tá? O que vocês querem, o que estiver sendo pedido. A gente vai conversando sempre. Obrigada, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Uma coisa que eu queria mostrar, que também é muito legal ver o resultado do verso. Ó, ele fica esses nós atrás. Esse aqui que é bem grande, dá pra gente ver bem, né? Ele também fica algo bem bonito, tá? O nosso verso. Aqui também vou mostrar no barbante 24 fios. Aqui. Tá? A Sheila já tá fazendo pedido, quer que eu ensine a fazer painel. Legal. Eu vou mostrando então, a gente vai fazendo bastante também peças menores, porque é o que dá tempo de fazer aqui, tá bom? Mas eu vou mostrando vários nós diferentes e a partir dos nós vocês conseguem fazer várias combinações. O nó de hoje foi o nó de laçada ou de montagem e o nó de festonê. Aparece no verso, né, Soraya? Legal. E aí, então, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tenham pensado novas possibilidades de criação a partir disso, tá bom? Aqui. E aqui o nosso trabalhinho de hoje. A Soraya gosta também do suporte de vaso. Legal. Bom, gente, então é isso. Mais alguma coisa vocês podem falar pra mim? Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz de ter começado esse trabalho aqui hoje com vocês, essa live. Espero encontrar com vocês mais vezes por aqui, tá bom? E aí, podem me mandar mensagem, podem falar o que quiser, que a gente vai conversando. Eu gosto muito dessa troca que a gente tem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E uma boa noite pra todo mundo, gente. Até mais. Muito obrigada. Uma coisa importante. Quem fez o trabalho, mostra o resultado pra mim, tira uma foto e marca lá Fios e Contos, tá bom, gente? Eu quero ver como que tá ficando. Porque a gente fica aqui mostrando, mas também é diferente de estar trocando. Eu sou educadora, eu gosto de ter essa troca com as pessoas. E pra mim é muito importante ver como que tá ficando esse trabalho de vocês. Então, posta pra mim e marca Fios e Contos pra eu ver como que tá ficando, tá bom, gente? Isso é muito importante pra eu ter essa troca com vocês, tá? Bom, é isso. Muito obrigada a todo mundo que estava aqui presente. Fiquei muito feliz e até breve, gente. Um abraço, boa noite, bom descanso aí para todo mundo. Até mais. Tchau.